10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigos, está começando mais um programa Hora Espírita e é uma alegria estarmos aqui novamente para falar um tema sobre a doutrina espírita. Cada programa novo, cada sábado é um tema novo abordado. Hoje o nosso tema será mediunidade. O programa vai ao ar todos os sábados pela manhã das 8 às 9, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob responsabilidade das Casas Espíritas. Se você quiser participar, enviar sua pergunta, seu comentário, entre nos canais de comunicação, pode ser pelo Face ou pelo WhatsApp da rádio, que o número é 2049-1212, ou pelo telefone da Rádio Chapecó, que é 2049-1200. Lembrando que todas as perguntas serão respondidas à luz da doutrina espírita. Você também pode acompanhar o programa na frequência 1330 AM ou pelo site da Rádio Chapecó. Agora vamos apresentar a nossa equipe de trabalho hoje, que vamos conversar. Aqui conosco a nossa amiga Deici, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Deici. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia, Moacir. Bom dia, Lorete. E a todos os nossos ouvintes. Também aqui a nossa querida amiga da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, Lorete Galon. Bom dia, Lorete. Bom dia, amigos. Bom dia, público que nos ouve. E complementando a nossa equipe, que vai estar hoje no comando das redes sociais, Moacir? Isso. Bom dia, Moacir, também do nosso lar. Bom dia, que todos possamos ser abençoados com as bênçãos de Jesus, tá? E agora pedimos licença para ouvirmos o recado do nosso patrocinador Scala Construtora e Imobiliar a Nossa Casa. Mas nós também queremos agradecer àqueles que voluntariamente e anonimamente sempre ajudam para que esse programa vá ao ar. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. São 8 horas e 2 minutos, o programa é Hora Espírita. E antes de começar o nosso tema profundamente, eu gostaria de dar um recadinho. Hoje nós teremos uma conferência espírita no Centro de Eventos, O que é o Espiritismo? Com 3 maravilhosos palestrantes nacionais, tá? Alessandro de Paula, da Abrame, de São Paulo, Jacobson Santana, da Federação Espírita Brasileira, e Vicente Pessoa, da Associação Médico Espírita de Goiás. Começa às 1h30 e vai até às 7 horas da noite. As inscrições podem ser feitas na hora, quem não fez, mas são todos convidados quem tiver interesse. O nosso tema hoje será mediunidade. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 31, item 11, registra que o dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Todos os povos tiveram seus médiuns e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais que vozes de espíritos benfazejos que a dirigiam. No item 14 do mesmo capítulo, Kardec se dirige aos médiuns dizendo: Deus lhe ortogou a faculdade mediúnica para que auxiliem a propagação da verdade e não para que trafiquem com ela. E falando de tráfico, não me refiro apenas aos que entendessem de explorá-la, como fariam com um dom qualquer da inteligência, mas também a todos os que,
pretendesse dela servir-se com um fito interesse qualquer. Assim podemos dizer que, além de ser um dom presente na vida da humanidade, também é algo a ser analisado com muita seriedade e responsabilidade. Então, o nosso programa de hoje será sobre a mediunidade, embasado no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos. E esse tema fascinante, né, que desperta muita curiosidade, mas é de grande responsabilidade, que nós vamos começar a abordar agora. E para que a gente comece quem está acompanhando comece a entender, né, Deici, compreender um pouco mais sobre esse assunto, poderia nos ajudar a esclarecer o que é a mediunidade? Bom, podemos dizer que a mediunidade é uma faculdade natural dos seres humanos. Não existe sobrenatural, existe aquilo que não é compreendido, que não foi estudado. Então, a mediunidade está entre os dons naturais presentes na vida da humanidade. A mediunidade é um dom que facilita o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, ou seja, permite a comunicação entre os dois planos da vida. E o espírito André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, ressalta também o caráter universal desse dom, dizendo que a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, com a faculdade de respirar. E cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Então, essa questão, ela é muito importante, porque se nós formos analisar essa colocação de que todos somos dotados de mediunidade, percebemos que todos nós podemos sofrer influências espirituais, assim como influenciar no campo espiritual, através da nossa mente, que capta e transmite energias, sentimentos, os nossos pensamentos vibram no universo. Então, todos nós temos a possibilidade de captar essas energias espirituais. Todos os seres têm pelo menos alguma intuição, alguma inspiração. Então, a gente muitas vezes tem sensações que são do campo espiritual, desde sentir no ambiente, se esse ambiente está mais pesado, está mais leve. As pessoas costumam dizer ser sentido. Exatamente, a harmonia do ambiente. Então, todos nós temos, em maior ou menor grau, essa possibilidade. Porém, Kardec faz um esclarecimento muito importante no Livro dos Médiuns, onde ele diz o seguinte, que, embora todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é um médium, essa faculdade é inerente aos homens, ela não constitui um privilégio. Todavia, e aí vem o porém, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva, ou seja, todos nós temos rudimentos de mediunidade. Todos nós somos mais ou menos médium. Mas médium, no sentido estrito da palavra, é aquele em que este dom é de tal intensidade que ele é capaz de ser um intermediário para um efeito patente, que nem diz Kardec. O que seria um efeito patente? Claro, evidente, que não deixa dúvida. Ou seja, o médium é capaz de trazer uma comunicação, uma mensagem do plano espiritual para o plano físico. E isso nem todos conseguem. Então, embora todos tenhamos potencial mediúnico, todos sejamos mais ou menos médiuns, como se costuma dizer, porque todos podemos ter percepção do campo espiritual, somente alguns têm esse dom tão forte, tão caracterizado a ponto de fazer essa intermediação do plano físico com o plano espiritual, transmitindo uma mensagem ou sendo um instrumento através do qual ocorre algum dos fenômenos mediúnicos de importância. E Kardec também esclarece, com relação à mediunidade, que os médiuns, eles geralmente
tem a aptidão especial para fenômeno de um ou de outra ordem. Então, não existe nenhum médium com todas as potencialidades. Os médiums podem ser classificados em diversos tipos de mediunidade. E assim, Kardec nos fala dos médiums de efeito físico, dos médiums sensitivos, dos audientes, dos videntes. Então, são muitas as classificações que somente o estudo aprofundado do livro dos médiuns nos levaria a compreender. E Kardec dividiu a mediunidade em 2 grandes grupos. De efeito físico, que seria aquela mediunidade dos ruídos, dos deslocamento de objeto, materialização de espíritos, né? E os efeitos intelectuais, que é aquelas que se expressam através de uma comunicação que traz um pensamento, traz uma vontade, traz uma mensagem, uma ideia. Então, geralmente transmitido pela psicografia. E aí nós temos tantas obras psicografadas. Tantos exemplos. Tantos exemplos, especialmente do nosso querido Chico Xavier, que é o maior expoente do Espiritismo e que nos traz nas suas obras profundos ensinamentos. Então, através da psicografia ou da psicofonia, que a psicofonia é quando o médium fala, né? O espírito se utiliza da faculdade de fala do médium, e o médium então vai falar essa mensagem, que também é uma outra forma bastante comum de mediunidade. Então, nós temos geralmente hoje a psicografia e a psicofonia como as formas mais utilizadas da mediunidade, até porque essa mediunidade de efeito físico, ela hoje se torna irrelevante. Então, a espiritualidade permitia que acontecesse em maior grau, antigamente, quando era necessário chamar a atenção para a vida espiritual. Hoje, quando se tem às mãos a possibilidade de uma comunicação mais direta pela psicografia, pela psicofonia, os efeitos físicos pouco acontecem. Mas, de qualquer forma, são aptidões especiais. Cada médium tem aptidão para determinado tipo de fenômeno. Certo. E para entender o que a nossa amiga Deisy está falando, e entendendo que é uma condição natural do ser humano, nós podemos citar que a mediunidade também se entende pela interconexão entre comunicação de encarnados e desencarnados. E aí a gente pode citar o Livro dos Espíritos, na questão 459, que diz lá: interferem os espíritos em nossas atitudes e atos? E a resposta é bastante clara quando ele diz, o que ele diz? Interferem tanto que, na verdade, são eles que vos dirigem. Então, naturalmente, eles estão convivendo conosco e, dessa maneira, é muito fácil que eles venham trazer as suas opiniões, sem que nós buscamos. E quem for mais sensível, como explicou a Deisy, vai receber essas mensagens, vai traduzir no momento certo, e aí o Espiritismo disponibiliza um momento adequado e certo, depois de muito estudo, para que a gente possa lidar com essas ideias e com essas opiniões, que são contribuições importantes ou comunicação que os espíritos nos trazem. Certo. É importante também salientar, né, Lorete, que a mediunidade não é exclusividade do espiritismo, muito pelo contrário. Existem muitas pessoas em todas as religiões, e até pessoas que não são religiosas, que têm sim esse dom e fazem uso delas, bem ou mal, cada um responde pelos seus atos, né? Para complementar, então, o que a gente, a Deisy, a Lorete e o Moacir falaram aqui de mediunidade, Moacir, e a prática do espiritismo, da mediunidade com Jesus? Poderia explicar? Assim, sobre a égide de Jesus, sempre existiu mensageiros diversos que trouxeram ao longo dos tempos os ensinamentos para que esse dom fosse adequadamente exercido. O que pode ser observado já lá no Velho Testamento, nas proibições de Moisés, quanto ao uso da prática abusiva da mediunidade. Mas também tem instruções de Paulo de Tarso, já no cristianismo nascente, né? E em todos os outros que precederam. O próprio Jesus, reunindo, né, reunindo seus primeiros colaboradores, deu as instruções necessárias para o uso da mediunidade. Isso está escrito em Mateus, capítulo 10, versículo 8, quando ele diz assim: restituí a saúde dos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então, assim, nesse sentido, temos que Kardec, no Evangelho,
ele tem um capítulo especial sobre mediunidade, que é dai de graça o que de graça recebeste, é o capítulo 26, né? E no item 10 ele coloca assim: a mediunidade é uma coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade cura. O médium curador transmite fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo, porque Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelo que operavam, né? Sim. Então, assim, o Espírito Emmanuel também nos registra que a mediunidade é uma força mental. Portanto, a conduta moral do médium é que vai definir com que espécie de espírito ele está se vinculando mentalmente. Kardec também ainda nos chama a atenção pelo fato que entre os espíritos há, como entre os homens, nós encarnados, né? Falsos sábios, semi-sábios, orgulhosos, presunçosos, sistemáticos, como a gente morre e não vira santo, viu? Então nós podemos, Moacir, aproveitando esse ensejo que está trazendo, eu gosto de uma explicação desse livrinho bem simples, Estudando a Mediunidade, que ele diz que é tão importante que a gente estude como o advogado que é obrigado a estudar leis, acompanhar para conseguir exercer sua profissão, o médico que depois de um longo estudo normal e especializações, ele consegue atuar nessa área, curando, trazendo, restituindo a nossa saúde. Ele chama atenção para esse detalhe que tu já comentou, a importância do médium modificar hábitos, aprimorar sentimentos, melhorar o vocabulário, purificar os olhos, exercer a fraternidade, amar e servir, estudar e aprender incessantemente. E se a gente observar isso, que é uma orientação de como acontece a mediunidade no movimento espírita, a gente começa a ser bastante seletivo e deixa de entrar em situações que não são desejáveis para o nosso dia a dia. Mas, Lorete, né, assim, eu, muitas vezes, nesse tempo de movimento espírita, eu fico assim, só observando, quando as pessoas chegam na casa e dizem assim, eu vim aqui para desenvolver mediunidade, né? Na verdade, mediunidade isso não se desenvolve, a gente educa. Aprende. Né? E para educar tem que estudar, né? Exatamente. Então, é bem como a Lorete disse, né, que a lei de afinidade é o que define as companhias espirituais. Portanto, somente o médium que é totalmente desinteressado e que procure sempre se tornar uma pessoa moralmente elevada poderá ter garantia de uma sintonia com os mentores do bem. Então, assim, dizei com quem anda que eu direi quem és, né? Então, essa que é a verdadeira. Então, assim, ninguém faz nada que aquilo que não está em si, né? E mediunidade é isso. É o espelho do que com quem nós andamos. Mas o Moacir citou esses fenômenos, né? Então, Moisés, então a mediunidade não é só do espiritismo, né, Lorete? Esses fenômenos acontecem desde quando? Podemos dizer que durante toda a nossa história? Você poderia esclarecer isso para nós? Então, a gente já foi falado na introdução desse programa, muito bem colocado, de acordo com o Livro dos Médiuns, e várias obras citam a mesma informação, que o dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Quando existiu o mundo e quando existem as pessoas, seres humanos encarnados e desencarnados, mortos e vivos, existe a mediunidade. Os profetas eram médios e todos os povos tiveram médios. A Bíblia está repleta de fatos de comunicações mediúnicas. Jesus foi o melhor médico e maior médico que já existiu na humanidade, pela sua perfeição moral. Então, há espíritos e médios em toda parte, nos centros, nas igrejas, nos templos evangélicos, em todos os lugares, até dentro das residências, anonimamente, e algumas pessoas confundem até com doenças psiquiátricas. Por isso que é uma prática do movimento espírita, quando alguma pessoa com uma perturbação procura auxílio fraterno, orientação, que primeiro ela faça toda uma avaliação médica, né, psiquiátrica, sim, com psicólogo e tal, para saber se ela não está com algum distúrbio, e depois ela vai entender, estudar e buscar essa condição para educar, como diz o Moacir muito bem, educar essa faculdade que é a sensibilidade de ouvir os espíritos. E o espiritismo é tão maravilhoso que ele pode ser entendido como um corpo de doutrina de elevado teor espiritual, que visa a elevação do ser humano. Dentro da doutrina espírita, nós encontramos todas as formas de orientação que fazem com que, se tivermos vontade, nós vamos ter um ótimo desenvolvimento moral e espiritual. Entretanto, mediunidade
É um dom que possibilita aos humanos, de qualquer religião, de qualquer templo ou de sem religião, de qualquer veicular o pensamento ou as ideias daqueles que nos acompanham, que são os invisíveis. Então, nós precisamos ter essa certeza que mediunidade é natural e que acontece no dia a dia, que se nós não tivermos essa informação, às vezes a gente não vai saber como lidar com esse fato, que é um fato natural do nosso dia a dia, da nossa vida. E Jesus, né, nos deu exemplo assim bem claro, porque está lá nos evangelhos, né? Quando que os apóstolos estavam escondidos após a sua morte, refugiados, né? Jesus comparece com eles, né? Então, assim, por onde que Jesus chegou? Como que ele chegou, né? Foi na verdade, um fenômeno de materialização, que ele esteve novamente com os apóstolos para dizer, a vida é eterna. Para que eles pudessem compreender, ele se materializou. Exatamente. Pela condição deles daquela época, né? Então, ali, ó, em tudo que a gente lê, mesmo na Bíblia, nos evangelhos, assim, tem esses ensinamentos claros. Quem tem olhos, que veja, né? Então, nós já entendemos que a mediunidade, todos nós temos em maior ou menor grau, né? Mas ela só é bem quando tem aquela caracterização. E que é um dom de grande responsabilidade, né? Então, Deisy, o que a gente deve buscar na mediunidade? Qual seria o objetivo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós não devemos estar preocupados em buscar a mediunidade. É muito comum as pessoas chegarem, eu quero saber se eu sou médium. Ou então, aquela situação que a pessoa, eu fui lá na pessoa X e ela disse que eu sou médium. Então, na verdade, a mediunidade é um dom natural, que vai se expressar naturalmente. Então, nós não temos que ter essa preocupação, porque nós não nos tornaremos seres melhores ou piores por sermos médiums. Na verdade, a mediunidade representa um grave compromisso. A pessoa que recebe o dom da mediunidade, ela não está livre de todas as dificuldades naturais da vida de qualquer ser humano. A mediunidade não é dada para ela como um privilégio. Sabe, conduta. Assim, exatamente, não é um privilégio, na verdade é um compromisso. É um compromisso que é muito sério. Então, o que nós devemos buscar na mediunidade? Não é a realização de ambições materiais, pessoais. A mediunidade não é uma profissão. A pessoa que tem o dom mediúnico, ela não está isenta de trabalhar, de estudar. Ao contrário, ela tem um compromisso muito maior com a sua conduta. E o exercício da mediunidade deve ser feito gratuitamente. Dai de graça o que de graça recebeste. E muitas vezes os benefícios do médium são indiretos, né? É a fama, é a projeção. Então, ele fica satisfeito com isso. E aí, o que diz Jesus? Já se pagaram, já estão satisfeitos, satisfizeram a sua vaidade. Na verdade, mediunidade é trabalho, é comprometimento. É um instrumento que Deus colocou nas mãos do ser humano a serviço do amor, para possibilitar o maior esclarecimento. É facultar o intercâmbio com os seres espirituais para nós identificar sem margem de dúvida a continuidade da vida. É possibilitar essa troca de informações e orientações. Que coisa maravilhosa e consoladora saber com absoluta certeza que aqueles nossos entes queridos que partiram continuam existindo, continuam vivendo, continuam sendo quem eram. E essa constatação se faz através da mediunidade. Pelas pesquisas da mediunidade, Kardec conseguiu descortinar o mundo invisível, nos colocar a par do que ocorre naquele outro plano, nos fazer compreender que não há uma solução de continuidade na vida. Na verdade, a vida existia antes do nascimento. A vida continua depois da morte do corpo. Porque nós estamos aqui de passagem, mas a vida do espírito é eterna. Então, nós já existimos antes. Já trazemos um grau de conhecimento, de experiências que vão ser demonstrados no decorrer dessa encarnação.
e nós vamos continuar depois da morte, aprendendo, crescendo, vivendo no plano espiritual. Então, o mundo espiritual, ele nos aparece a partir da constatação feita pelas pesquisas de Kardec, pelas comunicações dos espíritos, como algo palpável, concreto. Não é só uma impressão, não é a imaginação das pessoas descrevendo um céu ou um inferno, onde o inferno é sofrimento, é fogo, e o céu é a eterna contemplação, o que é muito fastidioso, né? Então, na verdade, nos mostra a mediunidade, nos faz descortinar esse mundo espiritual como um mundo cheio de potencial, um mundo de atividade, um mundo de aprendizado, um mundo que interage com o plano físico, e por isso nos faz compreender a necessidade de escolher as nossas companhias espirituais também. Então, nós não escolhemos só as nossas companhias do plano físico, os nossos amigos, os nossos companheiros do dia a dia. Nós escolhemos as nossas companhias espirituais a partir da nossa conduta moral, a partir da espécie de sentimento e de pensamento que emitimos. Então, a mediunidade tem como objetivo, além de facultar esse intercâmbio entre os dois planos da vida, nos possibilitar compreender esse mundo espiritual, ter de forma concreta a certeza desta vida que continua, mas especialmente nos conclamar a mudança da conduta moral, porque a gente consegue compreender o que se passa no outro lado da vida também. Então, não é só uma teoria, é algo que se consegue constatar a partir da comunicação mediúnica. Apesar de ser um assunto simples, os próprios livros que nós estudamos chamam a atenção de que, apesar do extraordinário progresso do Espiritismo nesse primeiro século de existência codificada, qualquer observador notará em seus variados ângulos que ainda não foram totalmente apreendidos esses aspectos da mediunidade. Então, vem a doutrina espírita dizendo para nós que a maior caridade que nós podemos fazer é a sua divulgação. Com que objetivo? Para que as pessoas, para que a comunidade no geral, para que nós todos compreendamos quais são os objetivos, o que é a mediunidade, como deve ser praticada, quais são, aonde ela acontece, que características ela tem, quando eu devo procurar, o que faço com esses fenômenos. E isso vai nos dar muita tranquilidade, vai fazer com que a gente viva com mais harmonia, entendendo esses fenômenos que são naturais, como já foi repetido várias vezes, e que nós saibamos lidar com eles de uma maneira também natural, sem situações extraordinárias. E Kardec é o bom senso encarnado para nós, né? Porque foi um cientista, foi um professor, daqui a pouco, num curto espaço de tempo, ele organiza todo esse material e diz para a gente, está aqui, ó. Exatamente. Estudem, instruam-se que está aqui disponível tudo o que vocês precisam para bem viver e bem conviver. Não, é preciso desmistificar esse endeusamento que se deu à mediunidade desde o tempo das pitonisas, os oráculos, os sacerdotes, como eram chamados, os profetas, né? Então, assim, é preciso desmistificar. Outra coisa, quando você fala do consolo de saber que a vida é eterna, e quando a gente perde um ente querido, é muito normal as pessoas irem para uma casa, pedirem uma mensagem da pessoa que se foi. No Brasil, no mundo, digamos assim, a única pessoa que era confiável, na minha humilde concepção de ver as coisas, era Chico Xavier, que tinha um dom especial. Para quê? Porque era necessário para fazer realmente a divulgação da doutrina espírita. E ele lembrava sempre uma coisa assim, o telefone sempre toca de lá para cá. Não adianta ligar daqui para lá, porque a gente pode pegar o endereço errado, né? Isso. Então, assim, é verdade. Então, assim, o que a gente tem... Não vamos ter essa angústia, essa ânsia. A gente vai ter o contato, sim, através de um sonho, através de uma sensação de bem-estar, ou até, quem sabe, se for realmente... Importante. Se nós formos realmente... Merecedores, né? Vamos receber alguma coisa, sim. Mas o telefone vem de lá para cá, nunca daqui para lá. Não adianta te forçar, nem pagando mesmo não sai, tá? Para que o nosso público compreenda bem o que o Moacir está dizendo, que é bastante importante, é o que acontece dentro do movimento espírita.
Nós nos reunimos numa reunião mediúnica e a gente não pede mensagem nenhuma. Nós estamos à disposição para receber as mensagens que estão ali planejadas para correr naquele momento. Então, daí entender por isso que o telefone toca de lá para cá. Quem elabora o plano espiritual, né? Exato, né? E se for pago, mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda, porque daí o endereço vai estar muito errado, né? Com certeza. Gostei dessa tua colocação, que é bem clara. Você está acompanhando o programa Hora Espírita. O nosso assunto hoje é mediunidade. Vamos aproveitar e pedir para o Moacir, já que estava com a palavra, né, Moacir? Como é que tá nossas participações, os comentários? Ó, a interferência aqui, ó, caiu agora o sistema. Mas assim, até agora tá observando como que com o passar do tempo, essas participações têm melhorado e têm aumentado, né? E as pessoas vêm e nos falam dos conhecimentos das casas que eles vão. Então, assim, isso nos dá um imenso prazer, uma grande alegria, porque aqui, sem falsa presunção, a gente está aqui para divulgar os ensinamentos de Jesus, para tirar as dúvidas daquelas pessoas que têm as suas dúvidas, suas curiosidades. A gente não está aqui com intenção nenhuma de mudar alguém de religião, não, muito pelo dono contrário. da verdade, exatamente. Né? O caminho é um só, né? Pode ter vários caminhos, mas que levam a um lugar só, único. Então, assim, a gente fica muito contente e agradece a todas as pessoas que, por vários meios, né, estão entrando em contato com a gente. E assim, a gente deixa bem também, quer falar que as perguntas que são feitas, que a gente não pode, muitas vezes, não dá tempo de responder aqui, serão respondidas individualmente para cada pessoa, certo? Certo. Agradecer a todos que estão nos ouvindo, né? E se tiver alguma dúvida, algum questionamento, envie a sua pergunta, que será respondida. Continuando então, nosso assunto é mediunidade. Moacir, como devemos considerar então os médiuns? E que características é desejáveis que eles tenham? Como a gente falou até agora, os médiuns são pessoas comuns. Somos nós, né? Somos nós. Com alguma disposição física, na verdade, para que aconteça a intercomunicação. Né? E não é privilégio de ninguém, ao contrário, são pessoas que trazem um grave comprometimento, pois além de ter que suportar todas as questões inerentes, né, da vida humana que todo mundo passar por provas e por expiações como todo mundo, precisa cuidar do dom que possui, usando no serviço do bem. O médium deve ser amigo do estudo, da oração constante, cultivar a humildade e a paciência. E a gente vê, infelizmente, né, que as pessoas ainda usam a mediunidade como um status, uma coisa que nos dê um certo empoderamento, né? A educação das forças mediúnicas exige muito estudo, dedicação e disciplina. É necessário a perseverança para compreender o próprio potencial e aprender a controlá-lo. Aliando-se a isso, o médium tem que estar comprometido com o próprio melhoramento moral, sua conduta, seus sentimentos, os seus pensamentos, com estabelecer suas companhias espirituais. Para um equilíbrio, o médium precisa proteção dos espíritos superiores, e essa proteção ele vai conquistar com o trabalho sobre si mesmo. A mediunidade é um dom recebido gratuitamente e Jesus o recomendou: dai de graça o que de graça recebeste. Portanto, o médium deve se dedicar o seu tempo de folga, o seu horário de descanso para o exercício da mediunidade, uma vez que ele não pode fazer do seu dom uma profissão. Né? E é claro que sabemos que no nosso mundo ninguém é perfeito, mas o esforço constante para melhorar, para superar as nossas próprias imperfeições, é que vão garantir o bom médium. A humildade, o anonimato, o equilíbrio das emoções e total interesse no exercício da mediunidade são requisitos fundamentais para o bom médium. Pode ser assim? Perfeito. Alguém quer complementar? Tá muito boa a explicação do Moacir. Que bom. Então, Lorete, ele falou quais as características do médium, né? O que é desejável no médium. E como é que a gente faz a formação, então, desse médium? A pessoa chega lá, quer estudar e, de repente, a gente percebe que, né? Como é que a gente faz a formação? O que é necessário para a formação do médium? Olha que interessante. Dentro do movimento espírita, naturalmente,
as pessoas, os frequentadores aparecem, assistem palestras, se candidatam aos estudos, entram e saem, podem iniciar em qualquer momento nos estudos iniciais, né? Depois existe uma certa sequência estabelecida. E, na maioria das vezes, são pessoas absolutamente comuns que chegam lá com esse objetivo e termina todo 4 anos de estudo. Depois ela diz, poxa, agora a casa também oferece um estudo da mediunidade. E ela vai para o estudo da mediunidade, estuda mais 2 anos aproximadamente. Então, totaliza 6 anos de estudo. E depois é oferecido para ela, tem a opção de desejar ou não frequentar um grupo de mediunidade, por exemplo. E a gente percebe com muita gratidão, com muito contentamento, que a maioria das pessoas, quando chega nesse momento, ela diz, não, eu estou satisfeito, eu aprendi bastante, eu sei lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, e é suficiente para mim, eu não tenho interesse de ir para um grupo de mediunidade, o que é uma intenção quando a pessoa chega na casa, sempre quando chega. Eu quero ir para o grupo de mediunidade, eu quero uma mensagem, eu quero conversar com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai, com meu marido, com meu filho, que já faleceram e tem essa angústia. Então, fica para a gente que a participação no estudo, o instruí-vos, que é o segundo pilar mais importante da doutrina espírita, o primeiro é amai-vos, que o conhecimento traz muito, muito de importante para qualquer ser humano. Então, chega lá no final, eu estou satisfeita, ela continua participando, ela estuda, ela passa a ser um colaborador das atividades, naturalmente, e ela fica absolutamente instruída de todos esses detalhes. Entretanto, nós recebemos também pessoas que chegam com essa mediunidade, essa situação desorganizada. Desorganizada porque ela não entendeu, ela não sabe o que está acontecendo. Então, ela é acolhida da mesma forma. Até assustada, né, Laura? Assustada, não sabe o que está desesperada, está pedindo socorro. Então, ela é bastante orientada, ela é acompanhada. Ela também é encaminhada para esses mesmos anos de estudo atualmente, né? Então, não se corre mais o risco de levar para a mediunidade, dizer, tu tem que desenvolver mediunidade, isso não se diz jamais para ninguém. E ela entra num processo de entendimento do que está acontecendo. Ela se autodisciplina, ela aprende, ela compreende, ela estuda. É uma educação, realmente. Ela se educa. Como o Moacir falou antes, mediunidade precisa ser educada, não aprendida. Então, se ela tem essa faculdade ostensiva e isso acontece naturalmente, ela é orientada passo a passo a educar. E a gente lembra que Chico dizia disciplina, disciplina e disciplina, né? Então, essa pessoa passa a entender o que está acontecendo e ela administra muito bem esses fatos, né? Ficando muito tranquilo ela conviver com essa situação. Essa mediunidade que é assim, a pessoa chega na casa muitas vezes por até questões físicas mesmo, está perturbada e complicada e tu não sabe se aquilo é físico, né, ou se é espiritual. É necessário primeiramente acolher, essa pessoa é acolhida, mas primeiramente ela tem realmente que se educar. É um risco a gente colocar uma pessoa dessa, ou ninguém tem um raio-x para dizer assim, você é médium, você não é médium. Você tem que desenvolver mediunidade. Isso, na verdade, é tudo folclore que as pessoas se empoderam para dizer que a pessoa tem. Então, assim, a pessoa muitas vezes só está uma perturbação até de ordem psicológica. Psicológica. Então, a gente não pode correr o risco de colocar uma pessoa, não por causa que é um reduto fechado, é uma cápsula, né? Não, a mediunidade não é isso. É para evitar transtornos maiores para a pessoa. Então, quando diz muitas vezes não na casa espírita para alguém, não é não por falta de caridade. É pensando em preservar a pessoa. Porque a gente vê muitas pessoas sendo levada a fazer o espetáculo, né, da incorporação, de rolarem e fazerem um monte de coisas que perderam o controle do corpo, que dizia um amigo meu, e resultado, ficam mais perturbadas ainda. Não é esse o objetivo, não. Exato. E o bacana também é que a gente vê que mesmo com toda a aprendizagem, toda a participação na capacitação disponibilizada, se chegou no fim a pessoa não conseguiu essa disciplina básica, é normal que a gente oriente para que ela não participe dos grupos até que ela não tenha uma certa disciplina com ela mesma, né? E a orientação que os estudos nos trazem é que a pessoa que tem esse interesse, que participa dessa capacitação, ela deixa de ser violenta, deixa de ser grosseira, maledicente, ingrata, que vigia os seus pensamentos, os seus atos, as suas atitudes, que passe a ser um ser humano mais sensível e melhor. E é muito importante nós termos presente que nenhum espírito tem ação sobre nós
sem o nosso consentimento. Não precisamos ter medo dos espíritos. O médium não precisa ter medo, porque o fenômeno só ocorre com o seu consentimento. E justamente a educação da mediunidade é para ele aprender a ter esse controle. Então, por isso que uma pessoa sem estudo, sem conhecimento, não pode ser admitido numa sessão mediúnica, porque é colocá-la em risco inclusive de um desequilíbrio emocional. Então, é muito importante nós saber isso. Mediunidade não é doença. Espírito não nos domina. Nós temos mais força do que eles sempre, mas para isso precisamos conhecer. Então, por isso que o primeiro passo para a formação do médium é o estudo. E depois de estudar muito, muitos conseguem perceber que, na verdade, o que eles sentem, o que eles têm, não é sintoma de mediunidade, mas de algum desequilíbrio orgânico, psicológico, emocional. E uma vez que ele consiga esse reequilíbrio, tudo passa e tudo fica tranquilo e ele não necessita de buscar esse aporte dentro de uma sessão mediúnica. E aqueles que realmente têm a mediunidade, eles descobrem que eles vão exercê-la quando querem, ou seja, na hora certa, dentro da casa espírita, na hora da sessão mediúnica. Médium sério não incorpora em qualquer lugar. Médium sério não fica dando mensagem em toda parte. Médium sério tem dia, hora e local para o exercício da sua faculdade. E fora desses dias não recebe nada. Perfeito. Alguém quer complementar? Mas depois dessa explicação ficou Perfeita, bastante claro né? para todos, né? Deicin agora falou tudo. Continuando, Deicin, então. O que é o espiritismo? O que o espiritismo e a mediunidade podem nos oferecer? Para responder essa pergunta, eu gostaria de me reportar ao Livro dos Médiuns e a uma questão que Kardec coloca lá no seu início, quando ele pergunta: há espíritos? E ele diz assim, que se não se acredita que há espírito, não tem sentido fazer esse estudo. Não tem sentido nenhum. Porque se a gente vai estudar mediunidade, falar mediunidade, nós temos que acreditar que há espíritos. Então, essa é a grande questão. E Kardec registra que, seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Então, se nós acreditamos que há um princípio inteligente fora da matéria, em que consiste esse princípio inteligente? Para onde ele vai quando o corpo físico morre? Existe céu, existe inferno, que nem as crenças populares, antigas? E aonde que fica esse céu, esse inferno? Porque se nós formos olhar geograficamente, é o céu que fica lá em cima, a terra é redonda, onde é que é o em cima? Se o inferno fica lá embaixo, a geologia já cavou e não encontrou, né? Lá no centro da Terra não encontrou nada. Então, na verdade, como que a gente vai acreditar realmente em cima dessas circunstâncias? Então, o que o Espiritismo nos oferece é essa fé racional. O que a mediunidade nos oferece é a possibilidade de constatação. Então, por isso que a gente, quando pergunta, quando se questiona sobre essa existência da vida além da matéria, a mediunidade e o espiritismo nos trazem muitas respostas. Mas espiritismo é estudo. Espírita tem que estudar muito, porque é pelo estudo que se compreende, porque o espiritismo se propõe a ser uma fé racional. A fé racional, ela analisa, ela pensa, ela pondera, ela questiona. A fé dogmática é aquela assim, você tem que acreditar porque o padre, o pastor, ou sei lá, disse que tem que acreditar. Não, eu tenho que acreditar porque eu olhei ao meu redor e percebi o mundo. Porque eu entendo. Eu entendo. Eu consigo me perceber e ver a maravilhosa coisa que é esse meu corpo funcionando harmonicamente. Alguém criou isso. Que ele é tem um que instrumento. ser uma inteligência superior. Esse mundo, esse universo que se desencadeia com tantas características, com tantas coisas maravilhosas. A vida que brota, olha que coisa maravilhosa. A vida humana, mas a vida também dos animais, as plantas. Uma sementinha está ali Tudo e ela dá uma sincronizado. árvore. Veja, é uma coisa fantástica, isso é magia. Como que isso tudo ocorre? Aonde vem tudo isso? Qual é a origem de tudo isso? Então, quando a gente pensa em todas as coisas, nós também vamos pensar com relação à nossa existência.
quando que surgiu o espírito? Surgiu com o corpo? Mas se surgiu com o corpo, por que uns são mais inteligentes, outros com mais dificuldade, uns nascem doentes, outros saudáveis? Por que tanta diferença? Por que tanta diferença? Né? Por que as pessoas têm a sua sorte, o seu destino, a sua condição orgânica ou até o seu desenvolvimento intelectual diferente? Se existisse só uma vida, só uma passagem na Terra, onde é que estaria a justiça divina de nos julgar e nos condenar para a eternidade, ao céu ou ao inferno, como as crenças tradicionais, a partir de uma única experiência? Então veja que o Espiritismo vem nos dar respostas claras e precisas sobre essas questões, nos mostrando a vida que continua após a morte, porque já existia antes do nascimento. Porque a vida é uma continuidade, nos mostrando a vida nos dois planos de forma dinâmica. Então, a mediunidade é a chave para nos pôr em contato com esse mundo espiritual, com esta vida que se estende além do plano físico, além da matéria. Além disso, compreendendo o dom que possui, sabendo como agir com ele, sabendo controlar essa mediunidade, o médium vai se familiarizando com as questões espirituais e vai sendo um instrumento também para difundir a verdade, para levar conforto, consolo, esperança para todos os seres. Então o Espiritismo nos oferece esse consolo também. É o consolador prometido por Jesus, que vem nos explicar todas as coisas, vem nos dar uma razão concreta para acreditar, para ter fé em Deus, para ter fé na vida. A prática do bem, a prece, a disponibilidade em favor do próximo sem receber qualquer benefício, é o que o Espiritismo nos ensina. O que o Espiritismo nos traz e nos garante, então, a assistência do Mestre, nos garante a assistência dos bons espíritos. Então, a mediunidade, o Espiritismo nos oferece muito, mas para nós nos apropriar disso que nos oferece, para nós utilizarmos disso, precisamos muito estudo, muita compreensão e, especialmente, muita boa vontade, o coração aberto. Que bela explicação, né, Lorete? Fantástico. E aí, também, lembrando que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, e se ele é ciência, a gente vai fazer o que a Daisy explicou, que a gente vai buscar a comprovação do que acontece. Exatamente. Poxa, mesmo que esteja aqui, será que isso é verdade? Aconteceu isso, será que é verdade? E o próprio Espiritismo diz pra gente, é preferível que você não aceite uma situação sem buscar a verdade, do que aceite uma verdade que pode não ser, não ter a sua comprovação. E se ela é ciência, ela está nos convidando a ter constantemente esse senso crítico, esse bom senso para nós analisarmos o que está acontecendo, por que está acontecendo, onde eu busco, onde estão as informações concretas, o que é verdadeiro e o que é falso. Perfeito. O programa é Hora Espírita, um assunto muito bom, né? Mediunidade. Tá muito bom o nosso programa hoje. Mas queria dar uma pausinha só para a gente agradecer novamente aos nossos patrocinadores, né? Imobiliária Nossa Casa e Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Obrigada, Henrique. Hoje, só lembrar mais um recadinho, né? Temos um centro de eventos, a Conferência Espírita de Santa Catarina, o que é o Espiritismo, com 3 maravilhosos palestrantes, Alessandro de Paula da Abramo, em São Paulo, Jacobson Santana, da Federação Espírita Brasileira e Vicente Pessoa, da AME de Goiás. É das 13 às 19 horas, as inscrições podem ser feitas na hora. Então, se você não fez sua inscrição, chega um pouquinho antes, né? Para não perder, para não, né? Porque vai ter um pouquinho de tumulto, de repente.
Mas todos são muito bem-vindos. A gente debate e bate na tecla que todo o trabalho espírita é gratuito. E daí alguém pode questionar a questão da inscrição que é cobrada. Exatamente. Nós temos que lembrar que, assim, infelizmente, nós precisamos de um lugar público onde tem uma despesa. E os palestrantes. E as casas não têm como bancar isso, porque a gente não cobra nada de ninguém. Exatamente. Então, é necessário que as pessoas que vão, é de bom senso que as pessoas que participem ajudem nas despesas. Ninguém está lucrando com isso. Exatamente. É muito importante deixar e bem claro isso. tem o deslocamento dos palestrantes, né? Tem todo uma logística, vamos falar assim, né? Para que ninguém nos chame de hipócritas, né? Exatamente. Moacir, voltando ao nosso assunto, mediunidade, né? Que é o programa de hoje. Existem inconvenientes e perigos na mediunidade? Olha, assim, como toda atividade exercida, né? Sem conhecimento, sem o prévio estudo e sem a consciência da responsabilidade, isso causa riscos, gera riscos. Já imaginou um médico fazer uma cirurgia sem nunca ter feito um preparo para isso? Né? Seria um desastre. E assim é a mediunidade. E nesse caminho que a gente trilha, é muito fácil, atendendo aqui o senhor Ides, né? Que as pessoas se achem no direito, que tenham um aparelho de ressonância magnética para dizer assim, você tem que desenvolver a mediunidade. Você tem que... Para evoluir, tu tem que trabalhar na seara do bem. A escolha de cada um, ninguém é obrigado a nada. A gente só vai quando a gente realmente tem esse desejo de buscar o conhecimento. E nada me garante que eu vou ser um médium. Que eu vou ser um médium na palavra, né? No sentido da palavra. No sentido mais estrito. Né? No sentido mais estrito. Médium, todos nós somos mais ou menos. Mas ser um médium de passagem, de comunicação, nada me garante. Ninguém pode dizer que eu serei um médium. Então, senhoritas, ninguém pode, de jeito nenhum, sabe o quê? Dizer assim, você tem que ser médium. Isso é um risco, né? É um inconveniente que as pessoas se apossam de um conhecimento que não tem, né? E assim, os perigos, a gente vê todo dia. A gente agora, né, nessa história da mídia, todo dia tem um escândalo envolvendo. Infelizmente, ainda a gente ouve dizer assim, médium espírita. Alto lá, digamos assim, né? São médios que desenvolvem, por conta e risco, a sua atividade, que na maioria das vezes buscam uma recompensa financeira ou de outra forma, e que fazem o seu templo, digamos assim, né? Então, assim, isso são os perigos da mediunidade. E tem pessoas que vão lá e daí o cara lá diz estar incorporado e manda suspender remédio, interfere no tratamento clínico. E assim, as pessoas entram nessa, né? Entram nessa vibe. Então, o que a gente pode fazer? Existem sim os perigos da mediunidade. E a gente percebe muitas pessoas que têm até o conhecimento, né? Agora respondendo o que o seu Nelson perguntou. Muitas pessoas que têm o conhecimento, que estão no movimento, que sabem dos seus comprometimentos, mas assim, nós somos humanos, ninguém é perfeito, certo? E a gente também tem as nossas fraquezas. E muitas pessoas descambam, digamos assim, para o lado do interesse pessoal, da fama, do dinheiro. É uma né? Tipo a questão de livros. Hoje em dia, literatura psicografada, espírita, vende muito. Então tem um monte de coisa por aí que assusta, que não tem nada a ver, né? Então, pessoas que repetem, se tu lê a fundo as obras que elas repetem praticamente a mesma história, só trocam os personagens e sempre tem e são líderes de campeão de venda. Mas então a gente tem que ter esse cuidado, sim, dos inconvenientes e dos perigos. E nem tudo que se diz ser médio é santo, nem pelo contrário. Nós somos todos caminheiros na busca do conhecimento e da evolução. Exato. O livro Martins Peralva, que é um livro bastante simples, bem superficial, que fala que é estudando a mediunidade, ele diz lá que o inconveniente da mediunidade é aquela que é exercida em função de interesses inferiores. E ele até cita, onde a mediunidade se exercita em função de objetivos subalternos, por exemplo, realização de casamentos, solução de negócios materiais, obtenção de empregos.
E aí nós podemos dizer com muita tranquilidade, agrupamentos que explorem os espíritos, tratando de tais assuntos, não são agrupamentos espíritas. São agrupamentos que têm outros objetivos. A mediunidade dentro do espiritismo tem a finalidade que foi muito bem explicada pela Daisy, que todos nós podemos reprisar e ouvir de novo. Ela é feita ela é realizada em momento adequado, com hora marcada, onde nós ficamos à disposição para receber o que os espíritos querem nos comunicar, não aquilo que a gente vai buscar. Mas, desculpa. Mas pode falar, Márcio. Lorete, assim, esses dias eu tive, assim, um espanto da minha parte, né? Porque eu descobri que existe uma profissão, que é consultor espiritual de empresário, né? É aquele que, daí o cara tem que assinar um contrato, liga lá, o senhor podia dizer se eu devo ou não devo assinar o contrato, e a pessoa interfere nos negócios, na vida pessoal, e paga por isso. Que sério isso, né? E é sério. Isso é muito sério. E daí as pessoas querem ir procurar um médium para resolver o problema de relacionamento conjugal, o relacionamento com os filhos, financeiramente, vender uma casa, né? Essas pessoas estão pagando para serem enganadas. Exatamente. Porque nenhum espírito superior vai cuidar dessas questões. Eles têm coisa mais importante para fazer. Só espíritos embusteiros consentiriam em vir dar opinião para as questões pessoais. Né? No mundo dos encarnados, as pessoas sérias, ocupadas, elas não têm o tempo todo para ficar recebendo pessoas. E daí até alguns reclamam, mas para a pessoa importante tem que ter horário marcado. Não, é questão de disciplina, né? Então, assim, ainda voltando a falar sobre a mediunidade, somente a mediunidade exercida com segurança dentro da casa espírita, em reuniões específicas para esse fim, com médios e orientadores devidamente preparados, pode garantir ao médium que ele não seja vítima de um espírito mal intencionado. O médium despreparado pode ser vítima de sérias obsessões, ou seja, sofrer perseguições de espíritos inferiores que possam lhe causar muitos problemas. Além disso, o exercício da mediunidade sem a cautela de vida podem gerar comprometimentos espirituais do médium e que se estendem após a sua morte em vidas futuras. E a gente vê todo dia, né? Um monte de gente procurando um sanatório, como se dizia antigamente, e, na verdade, por ter feito indevidamente uso das suas faculdades. O programa é Hora Espírita. Olha, o tempo voa, já estamos nos encaminhando para o final. Lorete, eu tenho dúvidas, né? Se eu tenho mediunidade, se eu não tenho, o que eu devo fazer? A sugestão que nós temos é que você procure uma casa espírita, dessas que são credenciadas, são reconhecidas, estão disponíveis, os endereços todos estão disponíveis, qualquer um pode orientar, e ela vai ouvir. Certamente terão lá pessoas qualificadas e orientadas para ouvir a sua situação, ela vai te atender, você vai passar por um atendimento fraterno, e certamente você vai receber a ajuda que você precisa. O atendimento fraterno é bem para isso, não é para fazer negócios, né? Não. É assim, é para a pessoa ir lá e tirar as suas dúvidas e relatar o que está acontecendo com ela, e talvez ela não tenha a resposta, mas faz pensar. Né? Mas o bacana aqui também é que certamente essa pessoa, se ela perceber alguma situação mais grave, ela vai encaminhar para a área médica. Com certeza. Primeiro, ela vai orientar, o Espiritismo é muito claro. Primeiro, busque o apoio da medicina, que ela está aí disponível para nos ajudar. Medicina, da psicologia, de todas as áreas que estão aí para auxiliar. Da saúde. E busque também a prece, as palestras, o estudo, que certamente vai te encaminhar para o caminho mais correto, mais firme, de segurança, e que a gente tenha no final felicidade e paz. Perfeito. São 8 horas e 57 minutos. Nossa, já acabou o nosso programa. Passou tão rápido, né? Então, gostaria que cada um fizesse a sua mensagem final ao público e já se despedisse. Pode ser assim? Começando por você, Daisy. Gostaríamos de dizer a todos que o Espiritismo está à disposição, está aberto para quem quiser chegar. Nós não batemos de porta em porta, chamando as pessoas para serem espíritas, porque respeitamos todas as religiões. Todos os caminhos do bem conduz a Jesus, conduz a Deus. Então, o Espiritismo está aberto para quem quiser estudar, compreender e entender. E a mediunidade é um dom sagrado e deve assim ser considerado. Obrigada, Daisy. Lorete.
Então, nós fechamos esse programa com o coração leve, dizendo a todos, aqueles que nos acompanham pelas mais diversas vias, que nós estamos à disposição e que nós vamos juntos tentar a melhor maneira possível de levar a divulgação dessas obras, desse conhecimento, que certamente é a maior caridade que nós podemos realizar. E aproveitamos a oportunidade para chegar a cada um que nos acompanha com um abraço e com muita paz. Muito obrigada, Lorete. Queremos lembrar, né, que em Chapecó existem 6 casas espíritas e que, assim, é muito fácil hoje na internet conseguir o endereço, a localização. São 6 casas espíritas que pertencem à Federação Espírita Catarinense. Então, nessas casas, a gente tem a intenção que ali estejam sendo professadas realmente o verdadeiro espiritismo. Então, e assim, só pegando o tema de hoje, né, sobre a mediunidade. A mediunidade é um instrumento para demonstrar a continuidade da vida, a morte do corpo, que é após a morte do corpo, mas não nos isenta de estudar, trabalhar para progredirmos. Então, ninguém espere o milagre. Para o milagre acontecer, tem que respeitar aquilo que Jesus diz. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, nesse sentimento de muita paz, de muita alegria, esperando ter, pelo menos, despertado o interesse de algumas pessoas, nós queremos dizer um bom dia para todos, um bom fim de semana, com muita paz, com muito amor e com muita luz. E eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes que nos acompanham todos os sábados, mandar um abraço para o Ailton, que mandou uma mensagenzinha ali, de Tubarão, que acompanha a gente todo sábado. Um abraço, Ailton, e todos os irmãos que estão nos acompanhando. Agradecer aos nossos participantes, Deici, Lorete e Moacir, muito obrigada. E até o próximo sábado e um maravilhoso final de semana a todos. Até o próximo sábado, tudo de bom para todos. Você ouviu pela Rádio Chapecó, Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.